Pessoal, é bem provável que vocês conheçam o Nayib Bukele. Afinal, eu já falei da situação do Nayib Bukele, de como ele mudou a história de El Salvador para vocês várias vezes aqui no canal. Mas hoje um novo capítulo dessa história vem sendo escrito. E a gente vai discutir um pouquinho, afinal, hoje é dia de eleição em El Salvador. E a esquerda lá tá desesperada. Sabe, inquestionável quando as pessoas fazem comparações entre a atuação do Bukele e a atuação do Bolsonaro. São mundos totalmente diferentes. El Salvador é um país que, no todo, ele tem 5 milhões de habitantes. Menos do que muitas capitais, do que capitais aqui do Brasil. Então, é bem diferente você fazer uma comparação entre El Salvador e Brasil. Mas a atuação do Bukele, essa sim dá para você fazer uma comparação de como ele agiu. Vamos começar vendo o desespero e o esperneio da Globo aqui, só para mostrar para vocês. Eleições El Salvador. Nayib Bukele, presidente que promoveu encarceramentos em massa, deve ser reeleito com mais de 80% dos votos. As pesquisas apontam que Nayib Bukele tem mais de 80% das intenções de voto e que seu partido, o Nova Ideias, deve dominar totalmente a Assembleia. Olha só que legal. Eu vou até mostrar um dado aqui para vocês. O Bukele não poderia se candidatar à reeleição. Olha só o quanto ele foi articulado. A Constituição de El Salvador proíbe que um presidente que se candidate à reeleição. Então ele fez uma análise e disse o seguinte: olha, não existe nenhuma cláusula que impeça um ex-presidente de concorrer a novas eleições. Então Nayib Bukele, faltando 6 meses para as eleições, pediu para sair do cargo. Pediu desistência do cargo e passou a ser ex-presidente. Sendo ex-presidente, um novo presidente, que era o seu vice, assumiu. Nayib Bukele ficou afastado e candidatou-se novamente sem o uso da máquina pública. E sabe o que é o interessante? A aprovação do Bukele é tão grande porque ele resolveu o problema da criminalidade lá, que ele não precisou gastar um centavo da máquina pública. Ele, com a sua popularidade, ele não só vai voltar com quase 90% dos votos, como ele eliminou a esquerda e aquela direita, sabe, mascarada que nós temos. Seria aqui o PT e o PSDB, ele já eliminou os dois. Olha só isso aqui. As novas ideias do Bukele, 81,9% dos votos. O PT deles, inclusive, o FMLN, que é o partido de esquerda, ele é um partido totalmente alinhado ao Lula, tá? Aliado ao PT. O FMNL teve vários escândalos de corrupção lá. Eu estou escrevendo um livro, a gente está fazendo um livro, e esse livro logo vai estar à disposição sobre toda a história. A gente fala do FMLN, a gente fala sobre tudo isso aqui para vocês. Mas isso aqui, só para vocês terem noção, a esposa do líder, do Maurício, que era o líder do FMLN, que era o líder da esquerda, ele era casado com uma brasileira e essa brasileira representava o PT em El Salvador e teve dinheiro de propina do Brasil mandado para lá, só para você ter noção. Eu vou tratar de tudo isso no livro, então esperem aí para vocês adquirirem. A Arena era o partido deles, vamos lá, era o PSDB deles, que se dizia de direita, mas na verdade era um centrão ali. Olha só os números, cara. É como se o PT tivesse só 4,2% dos votos. A Arena, que é o PSDB, é como se ele tivesse 3,4%. Os demais partidos, União Brasil, 2,5%, 1,1%. A Frente Patriótica Salvadorenha, que é a direita também, 1%. Olha só, esses partidos que apareceram aqui, a maioria vai ser eliminado, porque pela Constituição, você tem que ter pelo menos 50 mil votos válidos para você poder se tornar um partido e se manter como partido. A maioria desses partidos não vai ter nem voto o suficiente. Sabe, o cara entrou, criou uma mega prisão, criou um estado de exceção, foi para cima da bandidagem, acabou com as gangues, acabou com a corrupção, foi para cima de juízes corruptos, foi para cima da Suprema Corte,
que era corrupta, eliminou tudo, acabou o problema de corrupção, o país está dando um salto de evolução, de 2019 para cá, está dando um salto de evolução gigantesco, gigantesco, e agora o cara tem 81% de aprovação. Só não é aprovado por quem? Os 4,2% são os familiares de gangues, são os parentes de gente de gangue, era gente que tinha ali uma sintonia com a gangue, até a esquerda, sabe aquela esquerda militante de lá? Sumiu, acabou. El Salvador se tornou um dos países de mais à direita de toda a América Latina, inclusive da América Central, né, que é onde fica o El Salvador. Então, assim, o cara bateu um bolão e fez toda a diferença. E agora o pessoal o chama de ditador. Mas enquanto a gente vê lá em El Salvador o fim da corrupção, o fim do crime organizado, o fim do narcotráfico, e o cara subindo com 90% de aprovação, aqui no Brasil o efeito é contrário. Olha só a matéria do Poder 360. 39% dos brasileiros, ou seja, quase a metade, dizem que a corrupção no Brasil aumentou sobre o governo Lula. Novidade, né, gente? Pouco mais de um ano depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltar ao Palácio Planalto, 39% dos brasileiros têm a percepção de que a corrupção aumentou no país. O dado é da pesquisa Poder Data, realizada em 27 a 29 de janeiro de 2024. Uma proporção menor de entrevistados, 30%, acredita que a corrupção diminuiu, desde que o petista tomou posse em janeiro de 2023. Outros 19% dizem que ficou igual e 11% não souberam responder. Essa é a primeira vez que o Poder Data fez esse questionamento aos entrevistados. Pois é, 39% dos brasileiros têm a percepção, a sensação de que a corrupção aumentou. Os dados da Transparência Internacional mostraram que o Brasil caiu 10 posições no ranking de combate à corrupção. Ou seja, o Brasil se tornou mais corrupto mesmo. E a projeção é sobre o ano de 2023. E o próprio PT e o governo Lula, que outrora falavam muito, citavam muito o dado de transparência contra o Bolsonaro, disseram que agora esse dado de transparência não é mais válido, agora foi contra o PT. E contra o PT isso não pode ser utilizado. Pois é, o fato é que a gente consegue perceber claramente que o PT tenta construir uma narrativa. Se o PT quisesse mesmo ter uma popularidade, fizesse como El Salvador. E eu vou falar, El Salvador anda dando inveja em quase que toda a América aqui, em relação à escolha do seu presidente. Muitos países, inclusive o próprio Brasil, precisava de um presidente igual o Nayib Bukele de El Salvador. O Milei, na Argentina, vai agir desse jeito. Eles não perdem por esperar. Logo, logo, o Milei já vem, já colocou o mega pacote, conseguiu a aprovação do mega pacote, desidratou um pouquinho, mas conseguiu aprovar. Vocês vão ver o Milei fazer igual El Salvador fez. E sair com uma popularidade gigante no final. E aí, meu amigo, é questão de tempo até a esquerda aqui sentir o impacto de tudo isso. O Trump está voltando. Ou seja, é questão de tempo. Assista e acompanhe, sabe, o desenrolar dessa novela, que você vai ver que tem muita coisa acontecendo. Hoje, a reeleição do Nayib Bukele, o que já era previsto, vai mostrar para vocês que, enfim, a esquerda não tá com essa bola toda, não. Só aqui no Brasil mesmo, né? Abraço, pessoal!